conceituar o que é inteligência. Talvez não vai dar para responder isso aqui, né? Mas eu teria que conceituar o que é inteligência. Mas, de modo geral, ela está relacionada com a capacidade de resolver problemas diversos. Sim. Aquela questão que você... Se a inteligência se dá para dissociar a inteligência do conhecimento, da cultura. Né? Sim. Tem Tem- gente com doutorado e mestrado eu conheço gente com mestrado e doutorado que é burro pra caramba. E conheço gente que não tem o segundo grau Tem uma completo e é super filósofa- inteligente. Tem uma filósofa pela USP com livros publicados sobre filosofia e tal, que ela não consegue interpretar um texto. Ela faz interpretações erradas de texto. Sim. Filosofia E é USP, doutora- Tá Doutora em explicado. filosofia pela USP. Não, mas tá explicado já. Não, acho que a USP É que do tem Brasil livros- não é tão, assim, é uma das melhores. Esse que é o pior. Né? Não, mas é Então, que não, eu é amo, assustador. Eu faço uma Sim. analogia, não sei se você concorda, que eu falo assim, que a inteligência é como uma arma e o conhecimento é como a munição. Se você tem não adianta você ter toda a inteligência, ter o melhor cérebro do mundo, mas você não vai produzir nada se você não tiver conhecimento nenhum. Se algum conhecimento, nem que seja prático, de se movimentar, de ter contato, você vai ter que ter. Quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue usar essa boa arma que você tem, que é o teu cérebro. Eu acho que a analogia com a arma, assim, encaixa. É que a maior parte tem várias analogias e várias Sim. definições e conceitos. Definições nem deveriam existir, porque não se pode definir. Deveria Inteligência conceituar. complicado. Conceituações ainda. Porque conceituação você faz baseada em indução finita. E definições você está impondo a priori, né? Você está estabelecendo como postulado. Uma coisa que pode nem existir de fato. A inteligência é algo que de fato existe, nós só precisamos entender o que ela é. Né? Mas enfim, a inteligência está relacionada geralmente. Depende do nível de habilidade que você considera, o significado da inteligência é diferente. Tem, inclusive, estudo, que se eu começar a explicar, vai ficar muito longo. Mas, por exemplo, cachorro. Um cachorro seguir instruções, quanto mais inteligente o cachorro, melhor ele vai seguir instruções. Para um humano, já pode ser quase o contrário. Para um humano, quanto mais ele resiste a seguir instruções e tem opiniões próprias, mais inteligente ele é. Isso acima de um certo... Por exemplo, se você pega um humano, depende também Nos Estados Unidos, eles não aceitavam, não sei se continua isso, mas eles não aceitavam para o serviço militar, Sim, eu já contei essa pessoas história acima de até. 115 de QI. Porque eles começavam a... questionar muito. Vai lá atacar e tal, vai fazer. Eles ficavam ou com medo, achavam que não justificava e não seguiam instruções. Então, para alguns humanos também seguir instruções não é que é sinônimo de inteligência, mas de eficácia no exercício da função. Né? Mas, enfim, à medida que vai aumentando o nível de habilidade, o significado da inteligência vai mudando. Ele não é um significado único para todos os níveis de inteligência. Sim. Então, memorizar e repetir informações num certo nível de 90 a 120, mais ou menos, é uma boa indicação. Por isso que os testes de inteligência, os tradicionais usados em clínica, o VAIS, o Stanford Binet, etc., eles funcionam de 70 a 130 mais ou menos. Acima de 130 já começam a funcionar cada vez pior. Porque eles são quase todos baseados ou em memorização e repetição de informações que você já conheceu, ou em aprender algumas informações a partir de alguns enunciados e deduzir algumas coisas a partir dali, ou identificar padrões e prever próximos padrões. Sim. Isso funciona até um certo ponto, até um 135, mais ou menos, de você descobrir padrões simples em figuras e deduzir os próximos. Né? De 130, 150, já começa a ficar relacionado à capacidade analítica de interpretar situações complexas, de aprender informações. Porque o VAIS, por exemplo, um dos problemas do VAIS, que é um dos testes mais usados no mundo, é que ele tem questões do tipo quem inventou o avião ou quem descobriu a penicilina. Né? Que é uma informação que se você não tem, você vai no livro de pesquisa e você aprende, que não aumentou em nada, você continua do mesmo tamanho. Não aumentou. É diferente de você, por exemplo, andar de bicicleta, ou você saber costurar, ou você saber agricultura. Né? É uma coisa muito mais abrangente e um mecanismo complexo por trás. Então, você saber exercer aquilo, você saber andar de bicicleta, por exemplo, vai servir para muitas aplicações, ou você saber fazer cálculo integral, derivada. Você vai usar uma variedade muito grande, multiplicação. Multiplicação você vai usar em regra de 3. Regra de 3 você vai fazer em muitas situações. Você vai fazer uma receita de bolo, você vai usar aquilo. Você vai decidir qual produto está mais barato, tem tamanho, quantidades diferentes e preços diferentes. Você vai usar a regra de 3 para saber qual deles é mais vantajoso. Então você aplica em muitas situações. É o tipo de conhecimento que esse sim vai ter um impacto positivo. Você saber usar a regra de 3 vai impactar a sua inteligência. Agora, você saber uma informação tipo capital de tal país, isso não vai aumentar em nada. Sim, sim. Ou vai aumentar, mas micrometricamente, quase nada. Então, Léo, provavelmente o livro dele vai ajudar a aumentar a inteligência. Peraí, só concluindo, deixa eu concluir agora, deixa eu terminar. Deixa eu concluir. Então, essa parte tem que concluir. Senão, a parte Então, até esse ponto, até mais ou menos 150, é importante analisar criticamente diferentes situações.
de 150 até mais ou menos uns 170, 180, é importante analisar criticamente, descobrir falhas e aprimorar conhecimentos tradicionais. Porque, assim, tem falhas que você identifica de um autor específico e tem falhas que todos os autores estão cometendo, né? Então, conhecimento que o conhecimento tradicional está errado. E a criatividade começa a ter um peso progressivamente maior. Isso já desde os 130, mas a criatividade já começa a ter um peso significativo e vai aumentando gradualmente à medida que vai ascendendo. Acima de 200, 210 mais ou menos, é muito, por exemplo, Aristóteles. Aristóteles cometeu uma quantidade gigantesca de erros, né? Entretanto, não era importante que ele cometesse erros. O jogador de xadrez, por exemplo, Kasparov, ele comete pouquíssimos erros. Só que ele é muito menos inteligente do que Aristóteles foi. Embora Aristóteles cometesse muito mais erros. Entendo. Chega um ponto em que não é tão importante que você não cometa erros. É mais importante que você crie inovações relevantes, resolva problemas que ninguém resolveu, conserte alguma coisa que estava sendo feita incorretamente, né? O Aristóteles, você vê que, embora ele tenha cometido muitíssimos erros, ele teve também muitas ideias brilhantes que revolucionaram o entendimento do mundo, né? O Newton, por exemplo. O Newton, ele falou muita coisa errada sobre religião, sobre esoterismo, sobre ocultismo, algumas certas também, né? Mas as principais contribuições dele foram na física e na matemática. Cometeu também alguns erros na física, mas foram bem poucos. Ele achava, por exemplo, que o centro o centro geométrico da Terra, ou de qualquer objeto, atraía todos os corpos. Na verdade, não é o centro geométrico. O McLuhan provou, algumas décadas depois, o McLuhan provou que, na verdade, não é o centro que atrai. O vetor direcional do objeto que está na superfície, ele não vai apontar para o centro, ele vai apontar perpendicular, ortogonal, né? Um plano que tangencia aquela região da superfície. Então, você tem uma região aqui da superfície da Terra, tem esse plano tangenciando esse ponto, o vetor vai ser perpendicular. Se a Terra fosse perfeitamente esférica, dizer que aponta para o centro de massa. Se ela fosse esférica, se ela fosse perfeitamente esférica, apontaria para o centro. Sim. Como ela não é perfeita, não, mas não adianta, mesmo que ela fosse perfeitamente esférica, não necessariamente apontaria para o centro, porque ela teria que ser homogênea. Então, se ela não for homogênea... Ela não precisaria ser homogênea desde que fossem concêntricas, a variação de densidade fosse concêntrica. Sim, a heterogeneidade fosse concêntrica. Sim, que é mais ou menos o que acontece. Perfeito. Tem as irregularidades na superfície e tal. Uma questão, a gente já está chegando no fim, mas só para a gente... Você não acredita em ferramentas mentais, do jeito que a gente tem ferramentas que amplificam a minha força, como ser humano, por exemplo? Eu, por exemplo, eu gosto de ensinar ferramentas mentais para os meus alunos. Eu falo, às vezes a gente está trabalhando com uma determinada variável, tá? Eu quero saber se a variável velocidade vai influenciar em tal coisa. E aí eles não conseguem perceber se influencia ou não. Porque, às vezes, aquela variável lá a variação de velocidade é muito pequena. Aí eu falo para ele, quando você não conseguir ver se uma variável influencia num fenômeno, eu falo, joga para os extremos. Então, se eu estou falando de velocidade, joga para a velocidade da luz e para zero. Joga para os extremos. Então, é ferramenta que eu dou para eles resolverem problemas. Eu falo do ponto de vista de mudar a pergunta. Às vezes eu sempre falo para os meus alunos, né? Falo, não procure resposta. Eu falo para eles, entenda o problema. Quando você entende o problema, a solução sai sozinha. Então, eu ensino para eles, eu quero saber por que, sei lá, o vidro ele é transparente. Aí ensino formas de mudar a pergunta. Perguntar o que é transparência, né? Então, mudar a pergunta e aí vai saindo sozinha. Esse tipo de ferramentas é normal. Eu tenho várias ferramentas mentais que eu ensino para os meus alunos e eu, com toda a certeza do mundo, sei que essas ferramentas ajudam eles a resolver problemas. Você não acredita nessas ferramentas mentais como auxílio para as pessoas aumentarem a inteligência? Ou pelo menos dar mais resultado? Não sei se aumentar a inteligência ou dar mais resultado na solução de problemas. Sim, então, essa questão de resolução de problemas tem 3 abordagens principais, né? Uma delas, essa que você citou, é semelhante do Jorge Polya e do Lakatos, né? A arte de resolver problemas do Polya é basicamente você se questionar. É semelhante meio que uma maiêutica socrática, que você faz perguntas que ajudam você a dissecar o problema em várias partes menores e tem várias estratégias. Isso. Sim, porque você a pessoa nativamente, dificilmente ela pensaria nessas estratégias para resolver problemas. Se você aprende essas estratégias, elas vão te ajudar e, consequentemente, você vai resolver melhor os problemas. Como uma Tem gente que faz naturalmente, sem conhecer a ferramenta. Sim, faz naturalmente. Aristóteles, entre aspas, inventou a lógica, né? Aristóteles desenvolveu as bases da lógica
já existe, já se usava a lógica informalmente, mas ele meio que, né, sistematizou. Sim. E muitas pessoas fazem isso meio que espontaneamente. É porque a Mesmo hoje em lógica é dia. natural. Tipo, uma lógica indutiva, ela é natural. Sim, a maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas. Só que a maior parte, na verdade, também era muito inadequada, mas algumas pessoas usam muito bem. E intuitiva, sem ter aprendido de ninguém. Sim. Né? Agora, se você também aprende, se você nasceu e você não tem essa habilidade nativamente, mas se você aprende, isso vai te proporcionar um ganho Sim. significativo. É como você ter uma caixa de ferramenta mental, né? Você vai Sim, conseguir... É uma estratégia que você potencializa. Assim, cérebro. você pensava, você tinha um certo hábito para tentar resolver de uma certa maneira que era meio desorganizada. Aí você Mas vai. isso também não quer dizer que aumentou a inteligência, né? Aumentou a performance. Não, performance você sim, mas resolve melhor. inteligência O que você, entendi, o que você é quer, meio- o que você quer dizer com inteligência? Inteligência é bem dual, né? você quer dizer a sua estrutura neurológica? É a capacidade de resolver Fisiológica. problemas A pergunta dele faz sentido? sem ter a ferramenta. Então, por exemplo, eu não sei correr a 100 por hora, mas com o carro eu tô correndo. Não é mais ou menos isso? Não, não é, não é. Não É porque às vezes a gente dá tipo essa assim, ferramenta... eu não consigo. Então, A minha ferramenta foi o carro. eu não é? consigo correr a 100 por hora, mas se eu treinar. Então, por exemplo, tem várias abordagens. A abordagem do Guia dos Apodictos seria mais semelhante a essa do treinamento. Que você. Se você não treinar, você. Mas tem outras abordagens. Em vez de você com o carro, você tem braço de ferro. Né? A da corrida não conheço técnicas de corrida. Braço de ferro. Se você vai tirar braço de ferro, você é menos forte, mas você aprende algumas técnicas, mesmo sendo menos forte, você vai explorar melhor a Mas força daí eu no acho que a limite do você palavra tem. tá aí. Ou arte técnica. marcial. É Arte marcial é técnica, melhor ainda. Arte marcial é o melhor exemplo. Ou boxe. Então, Arte marcial. boa. Arte marcial, você não ficou mais forte, mas você se tornou um lutador mais habilidoso, mais eficiente. competente. Mas não mais inteligente. Mas qual né? é a função- É a ferramenta, né? A analogia seria entre a ferramenta habilidade. é inteligência. Se você considerar sua inteligência inata, não aumentou. Sua inteligência Então- inata. Mas a inteligência inata não é a única inteligência possível. Né? Por Mas exemplo, ele se pode você, aumentar. Se você faz um implante de um chip, ele não é inata mais, mas você pode aumentar a inteligência com aquele chip. Você aumentou a inteligência. Se você toma um vasodilatador, você aumentou a inteligência, não é inata. Você teve um aumento. Mas eu te pergunto... Porque você melhorou o fluxo de sangue no cérebro e aumentou a qual que é a performance. função da técnica? Por exemplo, eu tenho uma explicação que nem é minha, do meu mestre de artes marciais, que é o Geraldo. Que ele fala, a função da técnica é chegar à não técnica. Parece meio absurdo isso. Eu não gosto